No Evangelho de Mateus, vou demorar não, porque eu sei que tem um lanche para mim. Já revelaram que Adriano foi com a esposa para o mercado de tarde e tal, e para o grupo também, né? Mateus 14. Vou até guardar meu computador aqui, ó, meu notebook. Pregar para homens de Deus assim, nos assistindo, né? A gente fica um pouco assim, né? Um pouquinho aflito por dentro. Porque está aqui o Alcocu da Nova Vida, Adriano, Alcocu dos pastores. Mateus 14. Mateus 14. Se eu puder dar um tema aqui, eu daria esse tema: Ele vem. Diga para o teu irmão: Ele vem. Ele vem. No momento mais difícil, Ele vem. No momento da angústia, Ele vem. No momento da necessidade, Ele vem. No momento da turbulência, Ele vem. No momento da enfermidade, Ele também vem. No momento do grito de socorro, Ele vem. Não se desespere, porque Ele vem. Versículos 22, 23 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Na quarta vigília da noite, entre 3 a 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 é tremendo. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Senta um pouquinho, queridos. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. O nosso Deus, a especialidade dele é realizar coisas sobrenaturais. O nosso Deus já teve um nascimento sobrenatural. Nasceu de uma virgem, o anjo Gabriel desceu, encontrou Maria no lugar certo e disse: bem-aventurada és tu, mulher, entre todas. E deu um recado de Deus, dizendo: olha, tu conceberás e darás à luz um filho, e o nome dele será Deus Forte, Poderoso, Emanuel. E ali Maria, sem entender, né? Porque ainda virgem, não tinha coabitado com homem algum, ela pergunta: como acontecerá isso? Aí entra o sobrenatural, porque tem coisa que a gente não sabe como vai acontecer, não sabe como vamos fazer, nem sabemos como agir, mas quando o sobrenatural de Deus chega, queridos, as coisas acontecem. Eu quero profetizar que vai ter gente aqui que não vai ter como explicar, mas vai viver o sobrenatural de Deus. Fala para o teu irmão: você não vai ter como explicar, mas vai viver o sobrenatural de Deus.
O anjo dá uma resposta forte e tremenda, que pode alegrar muita gente aqui. Como acontecerá isso? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha, o sobrenatural. Maria estava presa a uma visão do conhecimento humano. Como? Nunca coabitei com homem algum. Como vai acontecer isso? Descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo. Bota a mão no ombro do teu irmão. É um culto profético, irmão. Vai ter que me aturar aqui. Fala para ele: eu não sei o que está passando, nem como você está, mas descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém? Amém mesmo? Toma posse aí, querido. Toma posse. Estou vendo gente aí que não está dando glória a Deus. Fala para o teu irmão: se você não der glória, minha dívida vai passar para você e a tua vitória vai passar para mim. Agora dá glória, né? Agora dá, né? Bom, queridos, aqui tem alguns princípios muito fortes que nos traz entendimento, né, do agir de Deus, né? E coisas que nos despertam para o nosso dia a dia. Primeiro, Jesus, depois de realizar grandes milagres em meio aos discípulos, Jesus fala com os discípulos para ir ao barco, dar uma ordem, e com Deus não tem democracia. Deus falou, está falado, amém? Os discípulos entram para dentro do barco e Jesus vai orar à parte, vai orar sozinho. Aí eu começo a aprender, né, que há momentos na minha vida e na sua vida que a gente tem que tirar um peculiar com Deus, que a gente tem que tirar uma exclusividade com Deus. Tem hora que não tem que chamar A, B ou C para orar com você, não. Tem que ir você sozinho. Amém? Nem que você pegue aquela oração modelo e aprenda o ensinamento do Senhor, né? Quando o Senhor diz: ó, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta do teu aposento, né? E em secreto fala com o teu pai. Porque a gente está vivendo numa velocidade de vida, né, que a gente às vezes ficamos desapercebidos, que não tiramos um tempo com Deus. A gente tem tempo para o Facebook, para a internet, para o Instagram, o Zap, né? A gente tem tempo para Babilônia, e agora está entrando uma nova aí agora. Qual é a nova mesmo? Qual é a nova? Oi? Você está vendo? Está vendo como é que Jesus pega? Ó, é tomar suspensão, hein? Pô, Deus se molhe, Simone. Então, escuta só, a gente tem tempo para tudo, mas não temos tempo para a gente tirar aquele momento peculiar com Deus. Aqui, queridos, Jesus quer ter um diálogo contigo. O nosso Deus é Deus de diálogo, de relacionamento. Quantos milagres Jesus realizou estão inseridos no cano sagrado, que Jesus, sabendo na necessidade, ele pergunta, né? Estava lá o homem lá no tanque de Betesda, lá esperando ser curado há 38 anos. Jesus falou: que queres que eu te faça? Me dá uma cadeira elétrica para me sair andando por aí. Não, Jesus já sabia, irmãos. Só que Jesus é um Deus de diálogo, de relacionamento, né? Bartimeu da mesma forma. Então Jesus pergunta às vezes porque Ele quer nos ouvir. Ele espera de nós uma atitude, de nós termos um tempo diário com Ele. Querido, se não tem tempo para orar meia hora, tira 20, 15, mas faça o teu momento com Deus, né? Desliga o celular, porque tem gente que está orando lá, aí o Espírito Santo está vindo já com a revelação, né? Falar no pé do ouvido, aí toca o celular, você, calma aí, Espírito Santo. Alô? Aí o Espírito Santo, logo agora que eu ia entregar o negócio, né? A gente tem que ter o nosso momento com Deus, querido. Porque quem ora tem resposta. Quem ora muito tem muita resposta. Quem não ora nada de resposta. E a gente precisa ter esse momento, que somos filho, e o filho
né, tem que ter afinidade com o pai. E o pai tem saudade do filho. O pai tem saudade do filho. Aí Jesus sai, né, para orar à parte. Os discípulos entram no barco. Aí eu aprendo o segundo princípio que me desperta, e talvez vai despertar muita gente aqui. Aqui, pastor Adriano, quando Jesus vai orar, os discípulos entram no barco e não dão conta que o barco está se afastando. E quando eles percebem, estão em meio ao mar e o vento batia forte, o mar estava bravio. Eu aprendo o segundo princípio: o perigo de nos afastarmos da presença de Deus, o perigo de estarmos longe da presença do Senhor. Quantas pessoas que no seu dia a dia não conseguem atentar, que estão se afastando da presença do Pai. E olha, e é um grande perigo, porque o vento ele vem ao contrário, ele já bate até conosco, com todos nós na presença. Imagina a gente estando longe. Imagina. E ali, esses homens que viram milagres tremendos começaram a sentir medo, ficaram atemorizados, porque o vento batia forte, o mar estava bravio, o barco estava quase na pique, e começaram a clamar. E de repente eles têm uma visão, alguém enxerga uma figura, uma persona andando sobre as águas, e alguém diz: é um fantasma. Eu aprendo outra coisa, a qual nunca devemos colocar em prática, porque no momento de guerra e de desafio, a gente tem que orar mesmo, a gente tem que orar, a gente não pode esmorecer. Mas olha, parece que tem coisas na nossa vida que quando você está orando, parece que o negócio fica mais perseverante, né? Parece que a coisa vem com mais força. Como por exemplo, já teve momentos na minha vida que eu saí de oração onde Deus levantou um profeta e me entregou um recado: essa semana será uma semana de vitória, eu estou contigo, eu vou abrir o caminho. E quando eu iniciei a semana, já veio uma luta em cima da outra. Eu falei assim: meu Deus, tu usou o vaso lá. Mas depois que eu ganhei experiência, eu entendi que é nesse momento que a gente tem que confiar mais em Deus ainda, porque ninguém pode roubar o sorriso de um sonho realizado. A gente precisa acreditar, porque está próxima a vitória. Amém, queridos? E tem gente que nesse momento de luta, de dificuldade, está orando, aí começa a liberar a palavra como essa: quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Quanto mais oro, mais assombração. Não é isso não, irmãos. Você tem que atentar ao seguinte, que o inimigo está dando as últimas cartadas. Permanece firme, porque grande será a tua vitória. Não desista. Aperta a mão do teu irmão e diga: não desista. E alguém grita: é um fantasma. Olha só, a fé já ofuscada já pela circunstância, a fé já, né, atachada pela circunstância. E Jesus veio, e Jesus diz: não temas, sou eu. O que ele diz? Sou eu. Jesus faz lembrar, ó, aquela mesma voz que se revelou a Moisés lá no deserto, através de uma sarça ardente, né? Eu sou o que sou. Aquela mesma voz: eu sou o que. E Jesus fala: sou eu, não temas. Aí Pedro se enche, né, de fé e tem uma atitude: se és tu mesmo, manda eu ir ter com. Olha, aí eu começo a aprender que a fé, ela tem que ter atitude, porque o que vai tirar o pé do barco não é a oração. O que vai tirar o pé do barco e andar sobre as águas é a tua atitude. Repita comigo: a oração não vai tirar meu pé do barco, mas a minha atitude fará eu andar sobre as águas. Amém? Aí Pedro tem uma atitude, começa a andar. Queridos, a Bíblia não diz se ele andou 5 metros, 10 metros. A Bíblia diz que ele andou. E importante que ele andou. E a gente tem que ter essa atitude de fé.
Lá na minha casa tem uma piscininha. Aí um dia assim eu saí assim na varanda, olhei para a piscina, lembrei dessa passagem, falei, é hoje. Olhei para o lado, para o outro, tinha ninguém me vendo, falei, é hoje. Jesus, eu vou andar sobre as águas. Dei uns passos atrás, né? Porque, para dar passo atrás, só se for para pegar impulsão para pular mais alto. Diga amém. Diga para o teu irmão, andar para trás, só se for para pegar impulsão, para mim pular mais longe. Aprendeu essa? Fui. Fiquei olhando, cheio de fé e vim. Quando cheguei na borda, eu parei, fiquei olhando. Voltei de novo. Peguei força e vim. Mais velocidade. Quando cheguei na borda, parei de novo. Me enchi de mais coragem. Falei, tem que ter atitude de fé. E vim. Falei, agora é para valer. E vim. Igual aqueles boi maluco, meu irmão. Dei a primeira pisada na água e afundei direto, irmão. Sabe por quê? Porque não era propósito de Deus, irmão. Não era propósito de Deus. Porque se tivesse uma necessidade, ele vinha. Ele vinha. Ele vinha. Ele vinha. Os discípulos gritaram: socorro! Ele veio. Pedro falou: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Pedro começou a andar sobre. Tem muita gente que diz que Pedro duvidou, que Pedro oscilou na fé. Meu irmão, ele andou. Ele andou. Só que dentro de uma natureza humana, o vento soprou mais forte. E ele, incomodado, tirou a visão do foco. Mantenha o foco no foco. Por mais que o cenário seja, sabe, aquele cenário assim temeroso, aquele nebuloso, mantenha a visão no foco que é Jesus, querido. Porque, amados, quando a gente chama, ele vem. E ele cria meios que às vezes a gente nem espera. De qual maneira? Nem imagina a maneira que ele vem. Porque a gente pensa que vem pela direita, ele vem pela esquerda. Às vezes pensamos que vem pela retaguarda, ele vem pela dianteira. Eu só entendo uma coisa e quero que você acredite: ele vem. Nem que ele tenha que vir em cima de um disco voador para te abençoar, mas ele vem. Porque ele vem andando até sobre as águas, querido. Ele vem. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e olha, levantou Pedro. Aí outra coisa que você ainda não percebeu a revelação: não teve que voltar para o barco? Os dois voltaram andando, andando, e voltaram para o barco. Na embarcação da vida, queridos, às vezes nós perdemos a direção, mas todas as vezes que chamamos por ele, ele segura firme no nosso leme e diz: é aqui, ó. Eu quero falar aqui com muita propriedade. Deus está dando direção a muitas pessoas aqui. Você que estava andando assim em círculo, não sabendo para onde ir, Deus está te dando direção aqui e está dizendo: só depende de você. Toma a atitude que eu vou te dar a vitória. Porque ele vem. E esse vai ser um mês que ele vai vir com força. Dentro dessa necessidade sua. Porque ele é o Deus provedor. Ele é o Deus sarador. Ele é o Deus curador. Ele é o Deus que faz prosperar o caminho daqueles que confiam nele. Amém, queridos? A Bíblia diz que nós teremos até para emprestar, mas não tomaremos. Pode contar com essa. Deus vai prover na tua vida financeira de uma forma que tu vai poder ajudar outros. Agora você precisa acreditar e chamar por ele, porque ele vem. E essa é uma noite onde ele quer entrar e resolver aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não pode ajustar. É uma noite do sobrenatural de Deus. Fica de pé que eu quero orar com você. Fica de pé. Eu quero fazer, posso, pastor, fazer duas orações aqui? Eu quero orar por alguém que precisa, dentro desse mês, de um sobrenatural de Deus. De um sobrenatural. Aquilo que você sabe que fugiu da tua alçada, fugiu das tuas possibilidades, e que você precisa
dentro desse mês, de um sobrenatural de Deus. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Aleluia! E você, se você vai ficar à vontade, se quer de joelho, fica. Se quiser ficar deitado, fica. Se quiser ficar de pé, fica. Para você que dentro desse mês precisa de um sobrenatural, Ele vem. Se a gente chamar, Ele vem. Se a gente clamar, Ele vem. Por mais que... Deixa eu chegar aqui. Chega, irmão, por favor, aqui na frente. Chega. Pode vir assim, ó. Vai ficando pelos lados aqui. Aleluia! Depois eu vou orar por toda a igreja em nome de Jesus. Aleluia! Haverá tempos que você vai ver a mesa de Deus preparada até no deserto. Está chegando um tempo na vida de muitos aqui. Tempos de celeiro transbordante. Porque a estação muda. A estação muda. A estação muda. Estamos no inverno, mas a primavera está chegando. A primavera, tempo de colher, tempo de ver as flores, tempo de ver o jardim belo. Talvez alguém aqui está passando no inverno mesmo, mas a estação muda. Fala aí, igreja, fala para o teu irmão, a estação muda. A estação muda. Talvez você esteja hoje num tempo de deserto, mas eu quero te dizer uma coisa, até Jesus teve os seus desertos. Até Jesus teve os seus desertos. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. O diabo não define o teu futuro, pois o teu futuro pertence ao Senhor. Deus não consulta o teu passado para definir o teu amanhã. Se você falar aqui hoje, Deus, eu me arrependo, me ajuda, meu irmão, minha irmã, ele não quer nem saber o de ontem. Ele transforma, porque Ele é poderoso. Ele é o Goku, querido. Soberania dele, só Ele, não há outro como Ele. Ele é o único Deus. A estação muda. Talvez hoje na tua vida sentimental tu está passando uma fase difícil, uma fase que faz você chorar, que arranca sangue do teu coração. Está difícil, nada está dando certo, não estão te entendendo, teu coração chora, há um grito de socorro dentro de você, mas a estação muda, porque está chegando a primavera e as flores botam. Elemência ramantoviaquer, rimite cara ramanarasti. Ei, aleluia! A estação muda. Tem gente que está torcendo contra, mas vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, porque a estação muda. Talvez o médico te deu um diagnóstico e roubou a tua paz, mas a estação muda. Talvez as portas se fecharam, você coloca a mão no bolso, não tem um níquel, tá tudo difícil, tá devendo, tá com vergonha, mas a estação muda. A estação muda, pastor, porque Ele vem. Ele vem. Ele não nos deixa sozinhos. Eu sei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, aqui diante do teu altar tem vidas, meu Pai, que estão aqui de coração sinceros, corações aquebrantados, porque, meu Pai, estão necessitadas de um milagre, de algo sobrenatural, meu Deus. Não há ninguém que possa ajudar, não há ninguém que possa resolver, mas a confiança deles está em Ti, Senhor. Tem gente que está com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer,
Eu não posso, eu não tenho condições, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Aleluia. Oh, lemanchore, ó Deus, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus do sobrenatural. Oh Senhor, Tu arrancou Lázaro depois de 4 dias de morto de dentro do túmulo. Tu limpou leprosos, Tu levantou paralíticos. Oh Senhor, até do mar Tu mandou codornizes. Senhor, quando eu vejo essa passagem, eu me impressiono, porque o mar manda peixe, crustáceo, manda até baleia, mas mandar frango do mar, só Deus tem esse poder. Portanto, Deus, opera agora na vida dos Teus filhos. Opera na vida dos Teus filhos, Deus. E entra com a Tua providência, Pai. Pai, ainda dentro desse mês, pessoas vão procurar o pastor Adriano para dar testemunho. E vão dizer: naquela noite de domingo, Deus selou a minha vitória, e eu vivi o sobrenatural. Eu profetizo que de hoje até o dia último desse mês, a boa mão de Deus há de se manifestar a teu favor, e tu verás que quão grande é o teu Deus, quão grande é o Senhor. Por isso, Deus, eu peço a Ti agora que quebre as portas de bronze, quebre os céus de bronze, e abra o caminho dos Teus filhos, e opera o milagre, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Bate palma para o Senhor. Glória a Deus. Volte para o seu lugar com a tua vitória. Aleluia.